Bom, então hoje nós vamos entrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei divina ou natural. E o que a gente vai ver hoje é, em primeiro lugar, o que é a lei divina, e em segundo lugar, a lei de adoração. Então, a gente vai começar pelo que é a lei divina. O que Kardec conceituou como sendo a lei divina, né? Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação espiritual: o que se deve entender por lei natural? E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa questão 614 é muito importante para a gente, ela gera algumas confusões conceituais que a gente vai procurar desfazer aqui hoje. Em primeiro lugar, Kardec, em nenhum momento, em nenhum lugar da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos ou de qualquer outra obra, falou que o Espiritismo é o caminho único. Pelo contrário, hoje a gente vai ver que Allan Kardec, inclusive, nos orienta a estudarmos as outras religiões e as outras filosofias como meio de vermos essas verdades esparsas que foram sendo transmitidas, pelo mundo espiritual através dos séculos. Então, o que ele está falando aqui é que a lei natural que é o caminho. Boa noite. A lei natural é o caminho, mas essa lei natural, ela foi comentada em todas as épocas da humanidade e em todas as culturas. O Espiritismo é, sim, um poderoso instrumento dessa lei natural, mas não é o único. Então, Kardec deixa muito, os Espíritos, aliás, deixam muito clara uma outra assertiva que eu acho muito importante para a aula de hoje, que é o caminho para chegarmos à felicidade. Existe a lei divina ou natural que é para todos nós, e existe a nossa verdade. A minha verdade é diferente da verdade da Virgínia, que é diferente da verdade da Conceição, que é diferente da verdade de todo mundo. Nós não vivemos através da verdade, nós vivemos através da realidade. A realidade é essa lei divina. Sempre quando a gente se afasta dessa lei, a gente sofre. E sempre quando a gente caminha por essa lei, a gente é feliz. Sentimos alegria por estarmos inseridos nesse caminho que é a lei divina natural. Tem uma outra coisa que é importantíssima aqui, que Kardec pergunta: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Aí os Espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. O que os Espíritos quiseram dizer com isso? Que tudo que existe é monitorado pela lei divina. Só que essa lei divina, que o Livro dos Espíritos apresenta, em 10 partes, que a gente vai estudar todas elas até o final do nosso estudo, a gente vai ver que elas não são a totalidade da lei divina. Por exemplo, quando um físico da NASA estuda determinada transformação da energia em experiências de laboratório, ele está estudando a lei divina ou natural? Está. Porque a física, a química, a biologia, por mais imperfeitas que essas ciências ainda sejam, no nosso atual estágio evolutivo, elas representam reflexos dessa lei divina ou natural.
Não quer dizer que elas sejam a lei absoluta, porque o homem ainda está em aperfeiçoamento. Tanto quanto a nossa interpretação dessa lei divina não é perfeita. A gente interpreta essa lei divina de acordo com o nosso nível ético e intelectual. Então, um cientista que estuda para tentar arrumar uma vacina para determinada doença, ou um antídoto para determinada doença que ainda não tem cura, ele é um missionário divino. Apesar de não estar dentro de um centro espírita, apesar de não estar dentro de uma igreja, apesar de muitas vezes nem crer que Deus existe, mas ele é um missionário. Porque se ele faz aquilo com amor, se ele faz aquilo pensando no bem da coletividade, em quantas vidas ele vai salvar com aquele esforço dele de avançar com a ciência para que a sociedade melhore, ele é um missionário, independente da crença em Deus que ele tenha ou não. Então, o Livro dos Espíritos, nessa questão 617, ele é muito importante. Porque ele mostra que a sabedoria divina está em qualquer lugar. Está lá nos mosteiros budistas, para as pessoas que já têm o bom coração, que estão lá, está aqui no centro espírita, está nas igrejas evangélicas. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia, eu procurei a ver se era verdadeira para publicar, né, porque eu tenho cuidado antes de pesquisar para ver se a notícia é verdadeira. Então, uma igreja evangélica, que agora eu esqueci o nome dela, ela doou R$11.000 para a recuperação de um terreiro de candomblé que foi destruído por fanáticos religiosos. Olha só que coisa bonita, né? Uma igreja evangélica doando R$11.000 para a reconstrução de um templo que cultua a religião afro-brasileira. Ou africana, né? Porque o candomblé é uma religião genuinamente africana. Mas olha só que aproximação, que coisa bonita, né? A fé é tão diferente, mas o ideal é o mesmo. Se o ideal é servir a Deus, não importa como nós estejamos servindo a Deus ou onde nós estejamos servindo a Deus. O que importa é a nossa intenção voltada para o bem nosso, primeiramente, e o bem do semelhante que nos cerca, né? Então é isso que eles quiseram dizer nessa questão 617 do Livro dos Espíritos, é que o bem, ele está em qualquer lugar. No cientista que descobre a vacina para a cura de uma doença, naquele pastor que dedica a vida a iluminar as pessoas através do verbo dele, falando sobre o Evangelho de Jesus, no espírita quando exerce a mediunidade com carinho, ou no padre quando faz a sua missa voltada para aquecer os corações dos fiéis. Então o bem está em qualquer lugar. É a harmonia que a doutrina espírita traz, que nós espíritas precisamos aprender a aprofundar esses conceitos do Livro dos Espíritos. É justamente por isso que a gente estuda, né, essa obra básica, porque ela contém tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito dessas leis, vem resumido para que a gente possa ampliar isso de acordo com o nosso talento pessoal, né? Por isso que é tão importante estudar o Livro dos Espíritos. Uma outra coisa importantíssima: como é que a gente tem contato com essa lei divina? Será que eu tenho que acreditar em tudo que o orador espírita me fala? Será que o evangélico tem que acreditar em tudo que o pastor fala para ele? Será que um bandista tem que seguir cegamente aquilo que o Pai de Santo determina para ele? Porque eles são, só eles, apenas eles, são os mensageiros dessa mensagem divina? Ou será que essa mensagem divina está dentro de nós? E as outras pessoas são apenas os facilitadores para nós encontrarmos essa mensagem dentro de nós? Vamos ver a opinião do Livro dos Espíritos? Na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita as leis de Deus? Eles poderiam falar assim: está na Bíblia.
como muitos falam. Ou está no Livro dos Espíritos, ou está no Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela época ainda nem existia, logicamente, né? A nossa consciência. Exatamente, consciência. Muito bem. E eles respondem na consciência. Essa lei divina, ela não está escrita em nenhum livro. Diz Leon Denis, de uma forma poética muito bonita, né, que o nosso coração é o templo do Evangelho. O coração de cada um de nós é o templo verdadeiro do Evangelho. E a mesma coisa que os Espíritos quiseram dizer quando eles falam que essas leis estão na nossa consciência, né? Aí, dentro dessa resposta dos Espíritos, Kardec faz uma nova indagação. Ele faz uma outra pergunta em cima da resposta que eles dão, porque Kardec é uma pessoa muito profunda, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, o que nós estamos fazendo num centro espírita, ou numa igreja, ou num templo religioso da nossa preferência, se a lei de Deus está dentro de nós? A gente não poderia estar buscando ela dentro de casa, ou na rua, ou num parque, ou em qualquer outro lugar, porque nós virmos a um templo religioso aprender essa lei divina. E os Espíritos respondem: ele, o ser humano, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Vamos lá. Só a nível das revelações abordadas por Kardec. Nós vamos ver Moisés, Jesus, né, e o Espiritismo. São as três revelações. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que Kardec encarou apenas essas três grandes religiões como revelações. A gente vai ver isso ainda hoje. Mas o fato é que Moisés, vamos botar assim, que nasceu mais ou menos há 3.000, 3.500 anos. Não se sabe ao certo. Mas vamos supor que nós estivéssemos reencarnados lá e entramos em contato com os 10 mandamentos. Quem sabe quais são os 10 mandamentos? Alguém arrisca? Pelo amor de Deus, gente, vocês nunca frequentaram. Hein? Não, isso é de Jesus. É de Jesus. Não tenhais outros deuses que não seja Javé. Não matareis, não roubareis, não cobiçareis a mulher do próximo. Então, essa é a Não, amai-vos uns aos outros é de Jesus. Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Muito bem. Guardar domingos e festa, honrar pai e mãe. Isso. Honrar o dia de sábado e assim sucessivamente. Percebam que os 10 mandamentos, em sua maioria, 99% deles, foram feitos em negativa. É aquilo que eu não devo fazer. Percebem aí a sutileza da coisa? Não matarás, não roubarás, cobiçarás, etc. Não fazeis, aquilo tudo. Porque Moisés, mediunicamente, claro que ele estava sendo assessorado por espíritos muito mais evoluídos do que ele, e os 10 mandamentos também não foram escritos da forma romântica como está no Antigo Testamento. Isso é resultado de séculos de traduções, né, que foram compiladas, inclusive na antiga Pérsia. Não foi nem em terras dos judeus, foi na antiga Pérsia, quando o rei persa conquistou as tribos judaicas, né? Bom, mas isso aí é história, não interessa para a gente. Então, Moisés, mais ou menos há 3.500 anos, ele disse o que nós não deveríamos fazer. Concorda, Conceição? Né? Aí veio Jesus, há mais ou menos 2.000 anos atrás, e falou assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Vocês conseguem identificar alguma diferença de um mandamento para o outro? Moisés disse o que nós não deveríamos fazer, e Jesus disse o que nós deveríamos fazer. Porque, como o Livro dos Espíritos nos mostra, dentro dessa temática que a gente está abordando aqui, a simples ausência do bem já é o mal. Então não basta
eu deixar de fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. Na medida das minhas forças, na medida da minha capacidade e possibilidade. Mas eu tenho que pensar em fazer alguma coisa boa para alguém. Daqui a pouco a gente vai ver, mais para frente no nosso estudo, as técnicas para a gente também não tropeçar no caminho fazendo o bem. Porque até mesmo o amor, as técnicas de amar, elas têm que ser dominadas. Para a gente não virar vítima de chantagistas emocionais. Né? Então, o que os Espíritos quiseram dizer com isso? Que em toda encarnação, aonde quer que nós renasçamos, vão haver missionários que vão relembrar essas leis para a gente. Foi Moisés, nas antigas tribos judaicas, foi Sócrates na Grécia, Sócrates e Platão, foi Confúcio, Lao Tse na China, foi Zaratustra na antiga Pérsia, né? Foi o profeta Muhammad nos países árabes, né? Que trouxe aquela mensagem islâmica que infelizmente foi extremamente deturpada por pessoas fundamentalistas, né? Foi Jesus que trouxe a mensagem maior do amor, né? E outras pessoas que de século a século nos trouxeram essa mensagem. Diz um escritor francês chamado Jules Michelet, historiador francês, que não passou nenhum século que não tivesse um missionário que reacendesse essa chama divina dentro de nós. Né? Em todos os séculos, de todas as eras, em todas as culturas, vieram pessoas para nos relembrar essa lei que está dentro de nós. Né? Então, a gente passa agora por uma outra questão super importante, que a gente tem modelo. Nós não temos modelos, padrões. Quando a gente nasce e começa a conviver com a nossa família, quando a gente vai crescendo, quais são os nossos modelos diretos? O pai ou a mãe, ou aquela pessoa que nos cria. Se a gente for criado pelo nosso tio, pela nossa avó, pelo nosso avô, não importa. A nossa referência é aquela pessoa que nos dá as primeiras noções de ética, de vida em sociedade, aquela coisa toda. Então ela acaba se transformando no modelo para a gente. Aí Kardec, muito preocupado com isso, que é uma questão que também a gente tem que ter muito cuidado quando lê, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem se arrisca? Jesus. Exatamente, Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. É uma palavra só. Então, para os espíritos que ajudaram nesse processo de codificação da doutrina espírita, o modelo e guia da humanidade é Jesus. Mas aí a gente não pode entrar aquele conflito de vaidade, de pensar assim, então Jesus foi maior do que Buda, então Jesus foi maior do que Confúcio, então Jesus foi maior do que Sócrates, né? Então não nos cabe a nós dizer se ele é mais importante ou não. Todos esses homens, todos esses seres deram a sua contribuição antes e depois de Jesus. Só que, pela hierarquia espiritual a qual Jesus pertence, ele é o espírito mais gabaritado para resumir essa lei de amor. E ele mostrou isso através dos atos dele. A gente vê, os evangelhos têm mais ou menos 2000 anos. Né? Vamos supor, o primeiro foi escrito cerca de 40 anos, 70 anos depois do nascimento de Jesus. Né? Não se sabe ao certo também. Mas o fato é que já tem quase 2000 anos aí que se fala sobre esses evangelhos que a gente estuda. Foram deturpados, acrescentaram-se muita coisa que não tinha nada a ver com o pensamento de Jesus, outras coisas retiraram, né? Que a gente tem condições de entender mais ou menos sobre isso hoje, através de descobertas históricas. Então tentaram deturpar o pensamento de Jesus durante 2000 anos.
Mas a coisa é tão poderosa, é tão fascinante, é tão magnífica, que a essência do pensamento de Jesus não morreu. Tamanha perfeição é a mente desse Espírito. Então, por mais que tentassem deturpar a palavra de Jesus, e ainda tentam, né, a essência está intacta, é o amor. E Kardec apreendeu essa essência das palavras, do pensamento de Jesus, e escreveu um livro a respeito disso. Esse livro chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, é a melhor interpretação do Evangelho de Jesus que existe. A essência ali está conjugada em todos aqueles capítulos do Evangelho. A gente precisa estudar à luz da sociedade atual. Muitas mensagens ali têm uma linguagem extremamente católica, porque era o predominante na época, né? Mas a gente, recolhendo a essência daquelas mensagens, a gente vê que aquilo ali é um guia para nós encontrarmos essa lei divina natural dentro de nós. É autoconhecimento, a reforma íntima pura, né? Então, Jesus é o modelo por quê? Porque foi o ser encarnado sobre a terra que melhor falou e exemplificou sobre o amor, né? E mostrou com os próprios atos. Por exemplo, Jesus, ele pregava para as pessoas pobres, mas ele ia almoçar e ia jantar na casa das pessoas ricas. Então ele não tinha preconceito quanto a ninguém. Ele usava uma linguagem para as pessoas que já entendiam a mensagem dele e usava uma outra linguagem para as pessoas que tinham ainda muito a aprender para chegar à conclusão sobre essa mensagem, que é o amor. Mas ele não fazia acepção de pessoa. Jesus lidava com todas as pessoas. Tratava as pessoas de forma diferente, quando elas precisavam, mas não tinha preconceito contra quem quer que fosse, né? Tanto que quando ele foi questionado a respeito do tributo, né, do imposto que o povo judeu pagava para o Império Romano, ele somente disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não quer dizer que Jesus concordasse com a exploração do Império Romano em relação ao povo judeu. Ele não era cego, ele não era burro, ele não era maluco. Ele sabia exatamente o quanto Roma explorava aquele povo. Só que ele sabia, porque Jesus tinha uma visão de futuro, que aquilo acabaria mais cedo ou mais tarde. Só dependia da reforma íntima daquele povo que extremamente orgulhoso era e ainda é, que é o povo judeu. Não generalizando, logicamente, né? Mas a gente vê que é um povo extremamente orgulhoso ainda. Então, o que Jesus queria mostrar, né, com as palavras dele? Que o meu reino não é deste mundo. Ele não queria o poder mundano para destruir ou para dominar quem quer que fosse. Ele queria que as pessoas descobrissem o poder que elas têm dentro delas. E esse poder é justamente o que os Espíritos falaram. É a lei divina dentro de nós. É o que muitos orientais chamam do microcosmo, né, que faz a correspondência com o macrocosmo. É a mesma coisa, em essência é a mesmíssima coisa, né? Então o modelo para nós seguirmos é Jesus. Tá. Agora, nem sempre as coisas puderam ser faladas como Jesus falou. Aliás, Jesus, se vocês lerem o Novo Testamento, vocês vão ver que ele tinha uma linguagem para os apóstolos, era uma linguagem objetiva, clara e direta. E ele tinha uma outra linguagem para o povo. Por que Jesus falava por parábolas? Exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, que sai a semear, aí a semente caiu num terreiro pedregoso, outra semente caiu no terreiro com espinhais e outra semente caiu no terreiro fértil. Né? O que isso quer dizer? Isso é uma parábola, uma simbologia. Ele não podia falar sobre os níveis evolutivos que nós espíritas já conhecemos através da lei da reencarnação. Jesus não podia falar diretamente sobre isso, né? Porque as pessoas não entenderiam. Hoje em dia ainda não entendem falar 2000 anos atrás.
né? A maioria do ser humano ainda não está preparado para entender o mecanismo da reencarnação, que não é punitivo, é educativo. Às vezes até dentro do movimento espírita a gente confunde isso, fará 2000 anos atrás. Então Jesus tinha que ter uma linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica foi dissolvida pelo Espiritismo. O Espiritismo trouxe a mensagem de forma objetiva, de forma clara, não mais através de símbolos, porque o ser humano já é capaz de entender essa mensagem de forma objetiva. Estamos entrando numa espécie de maioridade da raça humana. Ainda falta muito, mas a gente já está chegando num determinado nível de consciência. Nós somos capazes de entender essas coisas subjetivas que acontecem dentro de nós, à luz, por exemplo, da psicologia analítica de Carl Jung, né, que a gente estuda, se aprofunda e compara com os princípios espíritas e vê que aqueles ensinos sobre o inconsciente, sobre a sombra, né, aquilo tudo é a mesma coisa que Jesus dizia quando ele falava sobre o reino de Deus estar dentro de nós. E a mesma coisa que os Espíritos falaram aqui nessa questão, quando diz que a lei de Deus está dentro de nós. Agora, quando a gente descobre essa lei divina dentro de nós, ela se transforma no reino de Deus. Né? É a autorrealização, é a autoiluminação, é a descoberta dessa luz que está dentro de nós, que é gradativa. Né? Por isso que Buda falou de um jeito na Índia, né, cerca de 400 anos antes de Cristo, que, aliás, os princípios do budismo ainda são extremamente válidos até hoje. As 4 nobres verdades que Buda deixou muito clara para os seus discípulos ainda são verdades até hoje. Assim como o Antigo Testamento, naqueles 10 mandamentos, ainda é um fato na sociedade atual, é uma busca do ser humano, aquelas 4 nobres verdades de Buda também são grandes verdades. E se a gente pega o Tao Te Ching, que é um livro chinês antiquíssimo, né? Alguns atribuem até a autoria dele a um personagem lendário chamado Lao Tse, que ninguém sabe nem se existiu realmente, a gente vai ver que aquela doutrina fala sobre os opostos que se complementam. É o Yin, né, e o Yang, o princípio masculino e o princípio feminino, mas que representam a complementaridade do universo. Isso tudo o Livro dos Espíritos mostra sem o véu da simbologia, de uma forma muito objetiva. Né? Então, esse caráter progressivo é uma questão importantíssima. Para mim, é uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, essa que a gente vai ler agora. É uma questão muito longa, eu tive que fazer algumas inserções nela para a gente poder estudar aqui, mas como dever de casa, leio. Eu sei que todos vocês leem todas as questões, né, que a gente propõe. Está rindo, Dani? Mas então, leiam essa questão 628, que ela é muito importante. A gente vai ver como o pensamento de Kardec é atual, como as instruções que os Espíritos deram para a gente, além de atuais, ainda estão muito longe da gente compreendê-las completamente. Como esse Livro dos Espíritos é algo atual, é impressionante. Essa questão mostra isso, quer ver? Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. A verdade a qual nós estamos nos referindo é essa lei natural que a gente vai estudar aqui. Né? Por que isso não foi sempre falado abertamente como o Espiritismo falou no século XIX? Né? É a pergunta de Kardec. Aí eles respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, cuidado quando for estudar o Espiritismo, para não se atropelar. Ele é uma proposta nova, relativamente nova, um pouco mais de 160 anos, né, em relação ao catolicismo, por exemplo, que já tem aí mais de 1.400, 1.500, 1.900 anos. Né?
Então, o Espiritismo ainda é uma proposta muito criança, né? Para mentes ainda, isso não vai dar mérito para ninguém, ainda muito infantis, como somos nós ainda no nosso nível emocional atual. A gente pode ser muito intelectualizado, mas a gente ainda tem que crescer muito em termos de sentimentos e emoções, né? É a chamada inteligência emocional. Então, por que Buda, por que Sócrates, Confúcio, não falaram as mesmas coisas que o Espiritismo falaram no século XIX? Simples, porque as pessoas não poderiam compreendê-los. Talvez eles até tivessem esses conhecimentos, só que eles tinham que adequar o que eles estavam ensinando à capacidade daqueles que estavam aprendendo. Os grandes mestres da pedagogia, da educação, são essas pessoas que sabem ensinar de acordo com a capacidade dos alunos, mas nunca nivelar por baixo. Sempre deixar aquele enigma que faça as pessoas refletirem sobre aquilo que eles estão ensinando, né? Aí Kardec continua, né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para o que aos seus olhos eram tidos por profanos. Quando vocês já devem ter ouvido falar das sociedades secretas, né? Ou daqueles rituais secretos no Antigo Egito, as iniciações, né? Os grandes iniciados no Antigo Egito, por exemplo, eles estudavam nada mais nada menos do que a gente estuda abertamente hoje. Só que isso não podia ser liberado para o povo porque simplesmente as pessoas não iam compreender. Existiu sempre uma religião popular e existiu conhecimentos secretos que eram dados à minoria entrar em contato com eles, porque a minoria tinha condições de aprendê-los. E hoje a gente não tem mais isso. Felizmente não precisa de mais sociedades secretas, e quem quiser estudar esse conhecimento, ele está aí para quem quiser aprender, né? Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Aí vem uma grande sacada dos Espíritos. Olha só: não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Não sou eu que digo, está na questão 628, que eu acho que todos vocês têm acesso a ela, todos vocês acreditam que têm o livro dos Espíritos em casa. Então o que eles estão propondo para a gente? Nós estudarmos as outras religiões nos centros espíritas. Agora, qual é o centro espírita que estuda as outras religiões? Qual é o centro espírita que faz um estudo de religiosidade ou de religião comparada? Aliás, não é nada demais, é simplesmente que os espíritos falaram no século XIX. Porque se nós trouxéssemos a realidade das outras pessoas para a gente, para que nós não aceitássemos ou sempre fizéssemos igual a essas pessoas, não é essa a proposta. É que nós entremos em contato com a realidade do outro ser humano para que a gente cresça. Porque, por exemplo, o budismo tem muito a oferecer sobre os processos de meditação e de autoconhecimento, porque eles só fazem isso. E fazem muito melhor do que nós espíritas. Então, humildemente, por que nós espíritas não podemos aprender com os budistas a respeito desses fundamentos tão belos que a religião deles traz para a gente? Por que a gente não pode estudar, por exemplo, uma obra magnífica, maravilhosa, chamada Bhagavad Gita? Já ouviram falar?
Pois é, o Bhagavad Gita, né? Escrito muito antes de Jesus vir à Terra, compilado muito antes de Jesus nascer, e já falava sobre reencarnação, já falava inclusive sobre mediunidade, de forma velada, mas falava. Um livro antiquíssimo. Por que a gente não pode pegar os princípios espíritas, trazidos por Allan Kardec, pelos espíritos superiores, e procurá-los nesse livro, nessa obra magnífica, para a gente ter a certeza de que Jesus nunca nos abandonou? Porque os germes da doutrina espírita, segundo Kardec, se encontram em todas as épocas da humanidade. Eles foram apenas coordenados no século XIX, mas eles sempre foram doados por missionários em todas as épocas, em todas as culturas. E a gente está fazendo isso nos nossos centros espíritas? Sinceramente falando, a gente tem essa preocupação com a questão 628 de entrar em contato com realidades diferentes das nossas? É apenas um motivo de reflexão, não é? Um dia daqui a alguns séculos, né, vocês? Daqui a umas 30 encarnações, né, mais ou menos, né? O bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? Né? O Livro dos Espíritos fala sobre isso de uma forma magnífica e muito objetiva. O bem é tudo que vai ao encontro da lei divina, e o mal é tudo que vai contra os princípios da lei divina. Agora, como Kardec fez essa pergunta, como eu entender se eu estou praticando realmente o bem? E como eu saber se o que eu estou fazendo é algo ruim? Façais aos outros aquilo que quereis que vos faça. É a regra áurea. Os Espíritos citam isso numa questão que a gente está abordando. Ou não faça aos outros aquilo que você também não quer que te faça. Simples. É só você pensar assim: o que eu estou fazendo com a Andréia, eu gostaria que fizesse comigo? Ou, se a Cláudia Regina está precisando da minha ajuda, ela não gostaria que eu ajudasse assim como se eu estivesse precisando? Ela não gostaria também que eu gostaria de ser ajudado, melhor dizendo, né? Então essa é a verdadeira religiosidade. Não é você ficar falando Senhor, Senhor. Aliás, Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não sou eu que digo, está lá no Evangelho. É Jesus que disse, vai cobrar dele, não de mim, né? Porque se você diz, eu sou uma pessoa boa porque eu sou muito caridoso, porque eu faço bem, porque isso, porque aquilo, não é. Você é uma pessoa vaidosa. Você pensa que é bom, porque o bem é feito de forma discreta, né? Muitas pessoas que são tiradas por rebeldes, etc., são as que mais praticam o bem, porque fazem em silêncio, porque já compreenderam que o bem, ele não é reconhecido através de elogios. O bem é reconhecido através de energia de harmonização. Porque quando você realmente ajuda uma pessoa de forma verdadeira, de forma abnegada, com amor verdadeiro, você estabelece uma conexão energética com ela. E essa conexão jamais é desfeita. Você pode estar em Júpiter e essa pessoa do outro lado do universo. Aliás, isso é física quântica, não é espiritismo. Que você não está separado energeticamente daquelas pessoas que você ama realmente. Aliás, a física quântica que mostra isso, né? Eu faço questão de frisar que é a ciência e não mais somente a doutrina espírita, né? Então, a gente vê que muitas coisas que pensa-se que é o bem, na verdade, ela é um mal disfarçado. Outras coisas que parecem ser um mal irremediável, elas são bem. Exemplo: quando nós fazemos um exame e descobrimos que estamos com uma doença muito difícil de ser tratada, como é o câncer. Isso é um bem ou é um mal? Para a gente é um mal. Por quê? Porque nós pensamos em quê? Logo na morte, em nos separarmos das pessoas que a gente ama, em sofrer com o tratamento da quimioterapia, porque é muito desgastante,
para quem o faz. Então nós pensamos logo no terra a terra. Mas se nós pensarmos de acordo com os princípios que a doutrina espírita nos traz, que são os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito, da misericórdia divina, nós vamos ver que essa doença ela é um expurgo da consciência. Então, esses nódulos, esses tumores que estão no perispírito, eles estão sendo drenados para o corpo físico, que é uma espécie de esponja. Então nós estamos nos livrando, através dessa doença que parece ser um mal terrível para a gente, de séculos de ódio, de séculos de injustiça que a gente fez com as outras pessoas. E a gente está tendo a oportunidade agora de refletir através dessa doença de tantas outras. É o fim de um ciclo. Se você aprendeu com aquela lição, ótimo, você não precisa mais dela. Se você não aprendeu, você precisa repetir. Exato, vai precisar repetir a lição. É igual, por exemplo, quando eu não estudo direito para uma prova e não tenho nota suficiente, o que acontece comigo? Vou repetir de ano. Não, ela vai desencarnar, mas vai ter que passar por provas ou expiações semelhantes. Até piores. Não digo piores para não assustar, mas vamos dizer mais complexas. Em situações mais complexas para ela, né? Até que ela aprenda aquela lição, né? Por isso que o amor, antes de tudo, é uma autodefesa para o ser humano. Quando eu amo alguém é porque eu sou tão bonzinho. Não, é uma defesa para mim mesmo. Amor é o maior antídoto contra a doença. Amor é o maior antídoto contra o ódio. Amor é o maior antídoto contra a inveja, contra a culpa, contra a mágoa. É isso que a gente estuda no ensino dos sentimentos, né? Mas por que será que o ser humano é tão pouco preocupado consigo mesmo? Já pararam para pensar? A gente pensa em tudo. Pensa em ver o último capítulo da novela. Não tenho nada contra quem gosta de novela. Pensa em ver a série. Pensa em ler aquele livro que a gente gosta, pensa em ir para a praia, nada contra, né? Pensa em ir para um chalé, na beira de uma montanha, tomar chocolate quente, tomar banho de cachoeira de manhã. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mas nada disso vai resolver os nossos problemas existenciais. Porque a nossa culpa continua dentro de nós, porque a nossa mágoa continua dentro de nós, a nossa inveja continua dentro de nós. E as soluções que a gente tem para todos esses tipos de coisa continuam dentro de nós. Agora a gente busca onde? Você acha que, fora. Por exemplo, quando a gente mantém o mesmo sentimento durante muito tempo de raiva, de mágoa, de ressentimento, vem uma doença para expurgar? Não tenha dúvida sobre isso. Demora. Quando Deus vê que não... Deus que digo, não, as leis universais. As leis. Vê que a pessoa não está aprendendo da maneira mais fácil, né? Exatamente. Através do amor vem a dor, né? Ou você aprende pela educação, ou você aprende pelo sofrimento. É uma escolha, né? A doença nada mais é do que o quê? Uma mente enferma. Quando a mente está adoecida, porque hoje em dia a psicossomática já prova isso. Quando você não é predisposto à saúde, você causa doença em si mesmo. Isso é muito patente em pessoas que nós estávamos citando em estágios terminais de câncer. Então não é bem uma fatalidade. Não é nada fatalidade. Nós moldamos a nossa cura ou a nossa doença, né? E o Evangelho de Jesus, por que a gente estuda tanto o Evangelho como antídoto para esses problemas existenciais? Porque, na verdade, o amor é a maior energia que pode existir no universo. Ele revigora, o verdadeiro amor, ele revigora. Só que a gente confunde o amor com apego. Por isso que Jesus diz, ame aos outros como a si mesmo, né? Você tem que se amar. Se amar primeiro. Também amar os Porque outros. como eu vou oferecer algo para alguém que eu não tenho? Digam para mim. Não adianta sair amando todo mundo e você se odiar também. Exatamente. Como se a Cláudia Regina me pedir R$100, eu só tenho 20. Como eu vou dar R$100 para a Cláudia Regina agora? Se eu não tenho. Mesma coisa, como eu vou doar amor para os outros, se eu não sei o que é isso? Não, porque tem gente que é muito legal. Mas eu conheço uma pessoa que é assim, gente, ela é tão amorosa com todo mundo, mas ela
ela não se, vai adoecer. Eu não sei, postar dela. Vai impressionante. adoecer, Cláudia. Mas é um Regina. coração assim, entendeu? Assim, Eu nem cuidado. conheço e, por gentileza, não fale nome. Nossa, mas é. Entende? não, Mas vai não, adoecer. Mas Porque ela vai não se ama, ela, entendeu? Tudo pra ela é difícil, mas pro outro, assim, ela se Sabe ama. por quê? Porque ela tenta fugir das próprias dificuldades dela e projeta isso nos outros. Ela, através dessa bondade que ela tem com os outros, que também é um gesto muito louvável, né? Não é descartável isso, muito aproveitável, ela esquece de si mesma. Ela está fugindo das questões traumáticas dela. Entende? Agora, se ela ajuda os outros, mas usa essa força para se auto-enxergar, isso é verdadeiro amor, auto-amor. Essa é a verdadeira caridade para consigo mesmo. Porque, como a si mesmo, amar ao próximo, como? É equivalência. É eu amando ao próximo como eu faria para mim mesmo. Então, como eu vou respeitar alguém da minha família se eu não me respeito? Como eu vou chegar para o meu filho e vai falar assim, não beba? Se eu uso o álcool de uma forma excessiva. Como eu vou chegar para um familiar meu e falar, seja honesto? Aí ele vai falar, mas você não é honesto? Entende? A relação de equivalência, isso é o básico. Tem gente que fala, poxa, aquela pessoa foi tão boa, tão generosa, e morreu doente do sofrimento. O que ela estava sentindo? Alguém está dentro dela para saber o que ela Ninguém entende estava a justiça de que justiça é essa? Exatamente. Que Deus é esse que deixa uma pessoa tão boa sofrer? Será que essa pessoa era tão boa assim? Quem vê a aparência... A pessoa ruim, que eu digo, a pessoa que é egoísta, orgulhosa, está aí na boa, está aí... Será que ela era tão egoísta e orgulhosa? Não sou eu que estou dizendo isso. Eu digo, tem pessoas que falam para mim, poxa, mas aquela pessoa tão ruim, tão malvada, tão cruel com as pessoas, está aí na boa, se divertindo, cheia de saúde, e a outra lá que fez todo mundo que morreu. O livro dos Espíritos diz, é uma fase momentânea, porque se a pessoa tem esses créditos divinos, que a gente não sabe porquê, mas estão previstos no projeto reencarnatório dela, ela está queimando oportunidades que estão sendo dadas a A gente não ela. sabe o que vai acontecer mais pra frente. E a lei de causa e efeito existe, né? É um fato. Então é o bem e o mal. Distinção. Como distinguir o bem e o mal? A gente já viu, né? Aquela regra áurea. Fazeis aos outros o que gostaria que vos fizesse, e não fazeis também o que não gostaria que fizessem com você. Né? A questão do mérito e da responsabilidade. Essa é uma questão que eu trouxe para a gente ler junto, que é muito importante. Né? Dentro daquele roteiro que todos leram. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Olha só a pergunta de Kardec. Depois eu vou explicar melhor. Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Ou seja, existem ações que, entre aspas, aos olhos de Deus, são mais meritórias do que outras? Por exemplo, se eu faço um favor para Dani e espalho para todo mundo que eu sou uma pessoa boa, que eu ajudei ela, boto no Facebook, boto no WhatsApp, boto no Jornal Nacional, opa, não pode falar de canal, né? Esqueci. Como a Dani vai se sentir? Como você se sentiria, Dani, sinceramente? Humilhada, né? De ver suas necessidades expostas para as pessoas, né? Por isso que o atendimento fraterno é algo sigiloso, secreto, né? Vamos dizer assim, né? O bem, ele para ser verdadeiro, ele tem que ser discreto. Quanto mais discreto, mais profunda é a prática do bem. Vamos ver se eu estou falando besteira? Vamos ver? Não, vamos ser então. Volta. Quer ver? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custa.
Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse-o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Não quer dizer que o que está sobrando para o rico, se ele der para alguém, não vai ser meritório. Vai ser. Mas se você não tem pouco e divide com os outros, isso se chama o quê? Abnegação, desprendimento, devotamento. Né? E se você faz de forma secreta, é mais ainda. Ninguém precisa saber do bem que você faz para as outras pessoas. Aliás, não sou eu que digo, é Jesus, não deixar a tua mão esquerda ver o que a direita dá. Ou ao contrário, não sei qual é das duas as mãos que Jesus fala, mas é algo parecido. Né? Então, o bem mais meritório é aquele que custa para nós fazer. Quando você está em contato com uma pessoa que você não gosta, não tem a mínima afinidade com ela, mas você sabe conversar com ela sem agredi-la, isso é um bem extremamente meritório. Você está crescendo. Né? Se você sabe primeiro valorizar as pessoas que estão perto de você, o teu pai, a tua mãe, ainda que você tenha conflitos com eles, o que é normalíssimo, isso é crescer. Né? Se você consegue, não é o meu caso, mas é o caso de milhares, se você consegue ver algo bom na tua sogra, você está crescendo. Né? Não, mas é sério. Né? Quantos conflitos familiares são gerados porque um quer se intrometer na vida do outro? Né? Aí a gente vai para a política. Quanto seria bom se nós não avaliássemos as pessoas pelo partido, ou pelo que elas são realmente, pelo que elas representam, e deixar com essa criancice, de que ele fez mas não foi punido, mas ele fez e foi punido. Mas é só em cima dele, mas não é em cima dele. Pelo amor de Deus, gente, vamos entrar numa fase de mais consistência emocional. Né? Vamos aprender a ver as pessoas não pelo que elas representam socialmente, mas pelo que elas fazem realmente. Né? Todos têm seus méritos e têm seus defeitos, suas virtudes e seus defeitos. Agora, feliz é daquele, isso é um desafio para mim e acho que para todos vocês, de conviver com o diferente. Não? Exemplos simples assim, quando você está dentro do ônibus e a pessoa pisa no teu pé e não pede desculpa. Você fala assim, graças a Deus, meu Pai, por alguém testar a paciência pisando no meu pé, você pensa assim, se agradece a Deus? Ou você já evoca a mãe do sujeito, que pisou no teu pé e não teve nem humildade para pedir desculpa. Né? Vamos ser sinceros, você está com uma calça branca lindíssima de tergal, toda engomada, né? Aquela coisa maravilhosa, aí você está no ponto de ônibus no dia de chuva, né? E você toma um banho por aquele Filho de Deus que passa em alta velocidade e te dá aquele banho com uma poça d'água, toda de água lamacenta. Aí você fala assim, é claro que todos os espíritos já falam isso, obrigado, Senhor, por refrigerar minha alma. Né? Todos os espíritos já falam isso. Né? A gente já está longe, que evangelho, o evangelho já estou longe disso aí. Né? Exatamente. Perdoar 70 vezes 7. Eu já vi gente ficar aborrecido com a outra dias porque a outra soltou um pum perto dela. Eu não estou exagerando, não, estou falando sério. Não é brincadeira, parece brincadeira. Entendeu? Um pum. Aí a gente já pensa em grandes conquistas espirituais e a gente não sabe nem conviver com o básico. Né? Quando uma pessoa pensa diferente, ou ela é arrogante, ou ela é rebelde, ou ela é obsediada. Né? Se está na igreja, ela está possuída pelo demônio. Se está no centro, ela está obsediada. Só porque ela pensa diferente.
Né? Se você é da esquerda e eu sou da direita e vice-versa, você é obsediado. Se você é flamenguista, se eu sou flamenguista e o outro é vascaíno, o outro não presta. Né? E assim nós vamos rotulando as pessoas. E aí nós vamos nos afastando dessa prática do bem. É muito fácil a gente fazer o bem a quem nos retribui e nos agradece. Agora, a gente fazer o bem para as pessoas que são enjoadas, E agradecer da boca para fora também é muito fácil. arrogantes, né? Esse é o bem, com letra maiúscula. Né? Aliás, é o que o Livro dos Espíritos diz, né? Mas diante disso, a gente vê adoração. Adorar não é idolatrar. O sentimento de adoração, como a gente vai ver, é um sentimento natural no ser humano. Mesmo os materialistas, né, que dizem não creio em Deus, aí ele está dentro do avião, o avião falha a turbina e começa a cair. Geralmente ele fala assim, meu Deus, me livra disso. Né? É um momento agudo da vida que ele lembra daquele Criador, né, de todas as épocas e de toda a majestade. Né? Mas o que é adoração? O Livro dos Espíritos dá uma conceituação muito legal aí. Origina-se de um sentimento inato, adoração, ou é fruto de ensino? Perceberam? Eu nasço numa família católica. Automaticamente eu teria que me tornar o quê? E se eu viro materialista? E se eu opto pelo espiritismo? Ou se eu sou católico e numa determinada época da minha vida, eu resolvo ser espírita? Ou se eu sou espírita e resolvo deixar de ser espírita? Né? Então são questões que demonstram o seguinte, que as religiões, que essa influência das outras pessoas, principalmente as pessoas que estão mais próximas a nós, ela é importante para formar a nossa opinião religiosa, mas ela não é decisiva. Acredito que todos nós aqui agora nessa sala não sejam desencarnados, porque está cheio. Os encarnados, né? Acredito que todos nós aqui encarnados estamos aqui por livre e espontânea vontade, porque nós nos identificamos com a doutrina espírita. Ponto. Vamos dizer que é uma concordância geral. Né? Que a partir do momento que isso não fizer mais sentido para a sua vida, você não vem mais ao centro espírita. Você vai para uma igreja, ou você vai para um terreiro de umbanda, que seja. As pessoas têm o direito de mudar de opinião também. E não estou aqui para rotular, nem menosprezar quem quer que seja. Né? Mas isso tem que fazer sentido para a gente. Não pode ser o Marcelo falou, porque ele é uma pessoa muito estudiosa, eu vou acreditar cegamente. Está errado. Você tem que acreditar porque faz sentido para você o que eu estou falando. Não por eu ser o seu amigo, ser uma pessoa que você acha que é muito estudiosa. Então, isso tudo que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Né? Então, isso é o que vale, é o sentido que faz dentro de nós aquilo que os outros falam ou demonstram para a gente. Né? Então, esse sentimento é um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Né? Então, esse sentimento que nós temos em relação a Deus, ele começa como temor. Muitos têm medo de Deus, né? Eu tenho que ter medo da mão divina, porque ela pesa, né? Como aquela coisa toda ancestral, que Deus é um algoz, é um carrasco, que vai me punir pelos meus erros. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Cada um no seu nível. Mas nós espíritas, a gente não tem que preocupar com o castigo divino. Porque Deus não vai castigar ninguém, porque Deus é amor. Agora, se Ele é amor, Ele é justiça. Tudo aquilo que eu fizer para os outros e para mim mesmo, de alguma forma, volta para mim. São páginas no caderno que eu vou ter que reaprender a escrever. Não tem os nossos cadernos. Eu tenho meu caderno até hoje,
do pré-primário, quando eu aprendi a escrever. Vocês acreditam nessa? E a minha professora, uma pernambucana, né, foi a criatura mais chata da minha vida, uma das mais chatas que já passou pela minha vida, mas uma que eu mais agradeço hoje em dia é ela. Se eu me formei e me pós-graduei em letras graças àquela mulher, porque foi ela que me ensinou a ler, né? E eu era uma criatura muito rebelde, eu escrevia errado, ela falava, refaz, Marcelo, e ela refazia da mesma forma que eu tinha feito, apagava, e refazia da mesma forma, né? Ela falava novamente, refaz. Eu falava, não vou, refaz, não vou, aí ficava, né? Eu sempre sem recreio, até eu aprender a refazer a coisa do jeito que tinha que ser. Assim é a lei divina. Se você escreve errado, né, não é Deus que escreve certo por linhas tortas, né? Somos nós que escrevemos errado por linhas certas. As linhas certas são a lei divina natural. A nossa forma de escrever é o nosso livre-arbítrio. Eu posso escrever do jeito que eu quiser. Só que se eu escrever errado, se a linha está aqui, eu escrevo para cá, eu vou ter que apagar e escrever direito. Assim é a reencarnação. Não escreveu direito nessa, vai ter que escrever direito na outra. Se não for na outra, vai ter que ser na outra até escrever direito. Né? É assim que funciona basicamente. Né? Então vamos lá. Adoração interior e adoração exterior. A gente fala assim, esse negócio de vela, isso é um absurdo, né? Esse negócio dos umbandistas, a espada de São Jorge, e disso e aquilo, né? E isso não adianta para nada, que não adianta você tomar banho de arruda, que não adianta você acender vela para o seu anjo da guarda, porque isso tudo é uma grande besteira, e você vai vomitando isso na cara dos outros, né? Como se você fosse a pessoa mais evoluída do mundo, mais supra-sumo do mundo, né? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos diz a respeito disso, né? Olha só que questão interessante que Kardec propõe aos Espíritos. Questão 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Precisa de ter missa, precisa de ter espada de São Jorge, precisa de ter vela, precisa de ter isso, precisa de ter aquilo? Vamos ver. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ponto. Né? Mas aí Kardec, não satisfeito, ele faz a seguinte pergunta. Será útil a adoração exterior? Que vem através dos rituais, aquilo tudo? Foi o que a gente viu na aula passada também dos amuletos, né? Lembra? Né? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Vamos trocar por exemplos práticos? Se você é um católico, você gosta de tomar a sua hóstia, né? E você gosta de acender a tua velinha em casa para Nossa Senhora da Aparecida, continue, se você realmente acredita que aquilo vai te fazer bem. Mas se você for uma pessoa boa, uma pessoa de bem, aquilo é só uma força exterior que vai te ajudar a se concentrar psicologicamente em algo bom. Porque você ainda não tem capacidade de concentração para se livrar daquilo. Mesma coisa é um bandista que acha que a espada de São Jorge vai proteger a casa dele. Se ele for uma pessoa boa, automaticamente os bons espíritos vão frequentar a casa dele. Agora, se ele for uma pessoa ruim, não adianta botar 30 toneladas de espada de São Jorge dentro da casa dele, porque vai viver cheio de espíritos ruins. O que comanda é o sentimento, né? É o sentimento. É o que eu sinto, eu sou o que eu sinto, né? Então, não vamos condenar a adoração que as pessoas fazem a Deus, né? A gente fala assim, mas os Hare Krishna saem tocando pandeiro vestido de indiano. Deixa eles, é o que eles gostam de fazer, aquilo que eles acreditam, né? Se um bandista acha que
com aquela espada de São Jorge, ele vai estar firmando melhor o pensamento para conseguir boas coisas para ele e para os outros, deixa ele. É o que ele gosta de fazer e da forma que ele gosta de fazer. Agora, por que muitas vezes um bandista consegue algo bom para a vida dele e um espírita não consegue? Por que muitas vezes o espírita cai em depressão, fica doente, se mata? Porque há espíritos que se suicidam. Por quê? Se eles conhecem o mundo espiritual, se eles conhecem os agravantes do suicídio na evolução do ser humano. Não? Por que há espíritas que abortam? Se conhecem os malefícios do aborto. Não é? Porque nós espíritas somos pessoas como outras quaisquer, cheios de problemas, cheio de coisas a vencer dentro de si mesmo. Não importa o tempo de doutrina, não importa se eu já li 30 vezes o livro dos Espíritos, não importa. O que importa é o que eu sinto realmente. O que eu sinto é eu e Deus. Não tem ninguém que possa interpor-se de mim a Ele naquilo que eu sinto, naquilo que eu preciso conquistar para mim mesmo. As outras pessoas podem facilitar ou dificultar esse processo, mas não podem fazer por mim. Não? Então, se as pessoas gostam de cultuar aquela imagem de Nossa Senhora da Aparecida, ótimo, deixa. A gente só não vai botar a imagem dentro do centro espírita porque não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas a pessoa ter lá a imagenzinha da Nossa Senhora Aparecida, deixa ela. A pessoa gosta do gongazinho dela lá, com as imagens da Umbanda, ótimo. Se ela for uma boa pessoa, está fazendo bem, está ajoelhando nas imagens ali para pedir o bem para os outros, está fazendo prece pelos outros e por si mesmo está querendo ser uma pessoa melhor, deixa ela acender a velhinha para o anjo da guarda dela. A gente já sabe, ou não gosta de fazer, porque sabe que isso não vai ter nenhum bem útil, porque nós já conquistamos isso e a nossa visão. Agora a visão da pessoa pode ser outra completamente diferente. Não? Então vamos aprender a respeitar mais a opinião alheia. Bom, a prece, já que a gente estava falando de prece, o que é a prece, hein? Os espíritos assim respondem a Kardec na questão 656. Qual o caráter geral da prece? Eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Não? O que eu vou pedir a Deus? Não. Deus, troca a cor do meu olho porque eu não gosto que o meu olho seja verde, eu quero meu olho azul. Ou então, Deus, por favor, isso eu penso em pedir às vezes, faz o meu cabelo nascer novamente, pelo amor que o Senhor sente por mim, né? Eu sou seu filho, e etc. Né? Mas é isso que a gente deve pedir a Deus. Deve pedir para ganhar na Mega Sena sozinho, né? Deve pedir para conquistar o grande amor da sua vida, né? Pelo amor de Deus, gente, se eu sou um pilantra, eu vou colar com quem? Eu vou colar com uma mulher santificada, né? Provavelmente eu vou me ligar a uma outra pessoa extremamente igual a mim. Os semelhantes se atraem. Então não adianta ir na cartomante pedindo um amor daqueles de conto de fadas, né? Porque não existem príncipes encantados, só existe sapo. Né? Depois de 3 semanas, um mês, a princesinha do sapatinho de cristal já começa a virar bruxa. Tu põe a toalha em cima da mesa, molhada em cima da cama, a mulher vai gostar? Vai, Conceição. Fala a verdade, Conceição. Vai brigar, tá certo. Tem que botar a rédea no malandro, entendeu? Mesma coisa é o camarada lá, ele não vai deixar a mulher fazer gato de sapato dele, porque a mulher também tem um monte de vício, não tem? Ou não? É só o ônibus? Não tem mais. Então o que a gente faz? Nossa, eu nunca vi coisa tão preconceituosa assim. A Conceição hoje está me desapontando.
Né? Então, o que a gente deve pedir a Deus, afinal de contas? Deus, mata aquela pessoa, porque eu não aguento mais ela. Tira esse traste do meu caminho. Né? Não importa como, mas tira. Né? O que a gente deve pedir a Deus? A gente pede a Deus, por exemplo, assim: meu Deus, eu admito que eu sou orgulhoso, que eu sou uma pessoa vaidosa, mas deixa o meu anjo da guarda me ensinar a eu ser diferente, a eu ter contato com ele para ele me ensinar coisas que me ensinem um caminho diferente daquele que eu estou trilhando. A gente pede isso nas nossas preces. Deveria, Virgínia? Deveria, não deveria? Eu penso. Pede, que bom, conselho. Que bom, né? Então, a gente tem que... Eu não vou aqui ditar fórmulas, né? Mas a gente tem que pensar naquilo que a gente está pedindo a Deus. Né? Será que a gente merece realmente? Se eu ganhasse na Mega Sena sozinho, o que eu faria com 150 milhões de reais? Né? Eu não ganho pela noite de jogo. Mas será que valeria a pena você ganhar 150 milhões de reais? Vocês sabem as responsabilidades que isso implica perante a lei divina, esse dinheiro todo? Será que isso é só para você pegar um iate, ir para Caribe, né? Você dormir em cama, tomar banho em banheira de ouro? Será que é só isso que implica esse dinheiro todo? Ou seria maiores responsabilidades espirituais? Né? Maior capacidade de montar projetos e instituições que vão atender pessoas que inclusive tenham compromissos espirituais com você e você não sabe? Né? Será que esse é o outro lado do poder do dinheiro? É um lado que muito poucos avaliam. Né? Isso é o agradecer. Será que eu agradeço a Deus só pelas coisas boas? Né? Será que eu esqueço de agradecer, por exemplo? Né? Sabe um negócio que aconteceu comigo? Como vocês viram há poucos meses atrás, eu quebrei a pata direita. Né? Lembra? Eu vinha com a pata direita, né, imobilizada. E eu sou destro, eu não sou canhoto. Né? Aí no primeiro dia eu falei assim: poxa, que injustiça, né? Eu que sou uma pessoa que escrevo, né, que ajuda tantas pessoas com os textos que eu escrevo. Olha a vaidade! Aí no segundo dia eu olhei para mim mesmo: não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse não é o Marcelo que eu conheço, que eu quero ser. Eu agradeço pela mão esquerda, porque ainda posso ir ao banheiro e me limpar sozinho. Ou eu estou falando alguma coisa imoral? Né? Porque eu não tenho bidê em casa. Né? Tem que ser no papel. Né? Eu poderia ter quebrado as duas mãos, ficar igual criança e, dependendo de alguém, me dar comidinha na boca. Né? Mas eu tenho a minha mão esquerda. Né? Aí um amigo meu ligou para mim e falou: pô, eu lembrei daquilo que você falou na palestra, você passou a adorar a sua mão esquerda. Né? Aí ele, porque ele é médico, inclusive, e ele machucou o olho e precisou imobilizar o olho. Aí ele lembrou de mim quando eu falei que eu passei a valorizar a minha mão esquerda. Ele também passou a valorizar o olho dele um só. Né? Ele falou para mim: eu nunca pensei que eu daria tanto valor a um olho como eu estou dando agora. Porque se ele machucasse os dois, ele ficaria sem enxergar. Né? Aí se você perder uma perna, não tem problema, tem outra, bota a outra no lugar e anda do jeito que der. Se você perder um braço, não tem problema, você ainda tem outro. Tu já pensou você ficar sem os dois braços? Ah, mas eu fiquei paraplégico. Imagine se você ficasse tetraplégico. Vocês sabem que é uma pessoa tetraplégica, né? Ela não mexe absolutamente nada. Só os olhos, a língua. Né? Cara, que fazia o Super-Homem. Exatamente, o Christopher Reeve. Né? Então vamos agradecer a Deus. Né? Não é agradecer misticamente: Deus, obrigado por tudo de ruim que tem vindo para a minha vida. Porque boa parte de ruim do que vem para a minha vida é resultado do mau uso do meu livre-arbítrio. Né? Então cuidado quando for pedir algo a Deus e cuidado quando for agradecer também.
Né? E louvar a Deus, o que significa louvar a Deus? Não é puxar o saco de Deus. Né? A gente pensa que se a gente puxar o saco de Deus, Ele vai jogar uma oferendinha para a gente, vai dar uma molezinha para a gente, né? Nossa Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é gostoso, como o Senhor é lindo, como o Senhor é magnífico, né? Isso é a gente na nossa prece. Puxando o saco, bajulando Deus, para Ele dar uma molezinha para a gente. Mas não adianta, né? Louvar não é isso. Louvar é você entender o porquê das coisas. É você estar em harmonia com as coisas e com as pessoas. Essa é a melhor forma de você louvar a Deus. Começa estando bem consigo mesmo, né? Louvando a capacidade que você já tem. Ah, mas eu queria ser mais bonito. Seja feio. Pelo menos você já vai ter menos problema para outra vez, porque se você for muito bonito, né, você vai ter várias mulheres e vai se complicar perante a lei de causa e efeito. Porque imagina essa mulherada toda no mundo espiritual te cobrando. Uma mulher só já é um inferno, cara. Então imagine várias. Entendeu? Imagine. Gente, a beleza às vezes é um problema para o espírito. Né? Às vezes é melhor ser feio do que ser bonito. Quando a pessoa não está convicta daquilo. Porque a beleza é algo fascinante. Os padrões de beleza é algo que fascina. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Ah, mas eu quero ter poder. Poder para quê? Para mandar nos outros? Para você humilhar os outros? Para você tolher a liberdade alheia? Às vezes dinheiro, isso tudo pode ser provações que a gente vai passando por elas. Né? Então, para a gente terminar agora, é a questão da lei de causa e efeito. Né? Tudo que eu peço na prece, Deus vai me dar. Então, por que Jesus falou, pedi e obterei? Se eu pedir agora um Lamborghini, Deus vai me dar, não vai trabalhar não. O filho se contenta com a Fiat Uno não, né? Porque às vezes não é para eu ter um Lamborghini, porque eu não tenho condições financeiras para isso. É só na vontade. Né? Então vamos ver como é que funciona a fé. Por exemplo, Dona Conceição é uma pessoa boníssima, né? Quase perfeita, quase, falta só um pouquinho. Né? Ela faz uma oração pelo Marcelo, que está meio obsediado e tal. Quer dizer que ela vai melhorar o meu padrão mental com a oração dela? Se eu estiver na mesma sintonia e querendo ajuda, ela vai conseguir me ajudar. Se eu não quiser ajuda, ela não me ajuda. Não é lei de causa e efeito isso? Né? Então é bem por aí. Vamos ver essa questão 653 do Livro dos Espíritos, para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Kardec faz a seguinte pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, eu estou pedindo para mim mesmo nesse caso, mas vamos supor que fosse para os outros também. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que, do vosso ponto de vista mesquinho, isso aí não é palavra minha não, dos espíritos, vocês reclamam que eu sou grosso, agora olha o que eles estão falando, né? Porque temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Aí repetindo, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal,
é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Né? Então, não existem milagres. Nós espíritas, né, estudamos a lei de causa e efeito e por isso a gente entende que não existem milagres como derrogação da lei divina. Então, o fato de eu pedir algo por uma pessoa não quer dizer que ela vai receber. Se ela estiver na mesma sintonia, ela vai receber os benefícios daquela prece. Se não estiver, simplesmente não vai receber. Assim também é a prece feita por mim mesmo. Se eu peço coisas a Deus às quais eu não estou apto ainda a exercê-las, por um mecanismo da misericórdia divina, Ele não vai me conceber. E eu vou pensar que isso é um grande mal, que Deus é ruim e eu estou de mal com Ele. Quando na verdade Ele está me fazendo um bem, não me concedendo determinadas coisas que eu penso que seriam boas, mas que destruiriam todo um projeto que eu fiz para a atual reencarnação. Né? Mas Deus sempre deixa a nós o critério do livre-arbítrio. Né? Emmanuel diz que a melhor prece que podemos fazer são os nossos atos na trilha do bem. Né? Então, uma pessoa que não gosta de orar, que não acredita em Deus, mas está fazendo bem, está procurando ajudar, isso é uma forma de prece. Uma pessoa que não vai ao centro espírita, não tem mesmo religião nenhuma, mas que está sempre à disposição para ajudar alguém de forma discreta, de forma secreta. Isso é uma forma de prece. Agora, nós espíritas sabemos que o pensamento tem uma força muito grande. E quando você medita e concentra essa força através da prece, você pode dissolver determinados conteúdos emocionais na tua psique. Você pode se aproximar, por exemplo, do teu mentor espiritual e ele te intuir sobre determinada decisão que você tem que tomar na tua vida, como nós vimos na aula passada. Isso tudo promovido pelo mecanismo da prece. Agora ela precisa ser honesta em relação àqueles 3 princípios que nós vimos ainda há pouco: agradecer, louvar e pedir. A gente precisa entender como funciona cada um desses 3 princípios. Gente, por hoje é só. Semana que vem a gente continua na mesma tendência, na mesma terceira parte do Livro dos Espíritos.